Oi, olá, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica. Eu sou o pastor Eliésio Pereira, Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Suaçurana, Iguatu, Ceará. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2020, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Nós vamos estudar a lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática nos diz que, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. A leitura bíblica em classe está em Efésios 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Nós vamos fazer a síntese da nossa lição de hoje, a lição de número 5. Então, depois você lê aí o texto áureo, ok? Tá aí a leitura bíblica em classe e nós vamos para os objetivos da lição, porque nessa lição nós objetivamos o seguinte: refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, tá? É, tentar explicar que nós fomos vivificados pela graça de Deus e informar que nossa salvação ela vem de Deus e não das obras. É tudo isso que Paulo quer que os crentes de Éfeso entendam, ok? Então, nós vamos para a introdução da nossa lição, lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Nessa seção da epístola, amados, o apóstolo Paulo, ele amplia o conceito de libertação do pecado, descrevendo como um favor imerecido por Deus aos salvos, puramente graça, né? Favor imerecido. OK? Então, a presente seção da epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos e esses relevantes aspectos são doutrinários da salvação. Do versículo 1 ao versículo de número 10 do capítulo 2 vai estar embutido todo esse relevante aspecto doutrinário da salvação. Nela, o apóstolo descreve que a libertação dos pecados, né, como um favor imerecido, dado por quem? Dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse isso: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu vivo uma novidade de vida. Você está vivendo essa novidade de vida aí, né, no seu período de conversão, desde que você aceitou a Jesus? A sua vida mudou realmente? Glória a Deus. Então vamos lá, nós temos 3 pontos da nossa lição. O primeiro ponto, vamos falar sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Estão divididos em subpontos e a gente começa com o primeiro subponto, que é a nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Isso é o que diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado, né, a armatia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Então, o pecar é errar realmente o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, né?
Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Você pode até dar uma parada para fazer uma análise na sua vida. Como é que você procedia quando você não antes da sua conversão? Como é que você agia? Como era você? Como era esse velho homem, essa velha mulher, cheia de idolatria, de prostituição, de lascívia e de um monte de coisa? Isso é a natureza decaída, que é diagnosticada como morto. Amém? Então, segundo item, nós vamos falar sobre nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andaste. A que isso se refere, gente? Se refere às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Então, se essas práticas de feitiçaria, de idolatria, de prostituição, de roubo, de homicídio, se essas práticas elas faziam parte da sua velha natureza, agora na regeneração essas práticas acabaram, agora é uma nova criatura. Antes andastes segundo o curso deste mundo. O que é o curso deste mundo? É exatamente isso. É tudo o que dá livre vontade de você fazer, você faz. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar, né? O Satanás, o Deus desse século. Então, no mundo, as pessoas fazem aquilo que dá vontade, quando elas não são regeneradas e não têm o temor a Deus. Nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Você não queria nem saber, né, como é que você estaria fazendo. O que você queria realmente era fazer. Isso são coisas da velha natureza do velho homem. Sintetizando tudo isso, a nossa condição diante de Deus, ela era caótica, na verdade. Por quê, gente? Porque nós éramos escravos. Nós estávamos presos, estávamos condenados à perdição e à morte eterna. Mas Deus nos amou de uma forma extraordinária, que nos reconduziu de volta a Ele, para que nós agora possamos herdar a vida eterna e, lógico, ressuscitados em Cristo Jesus. Segundo ponto, vivificados pela graça. O primeiro subponto é que, alcançados pela misericórdia e pelo o amor divino. O ato da misericórdia implica compaixão, simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios, ela ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas ele se mostra abundantemente misericordioso, abundantemente misericórdia. E são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Eu costumo dizer que Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então está aí, né, o apóstolo João dizendo que o unigênito ele veio ao mundo para que nós pudéssemos viver por meio dele. Sem Cristo nós nada podemos fazer. Segundo subtópico, vivificados ou por sua graça. O amor de Deus ele nos alcançou, gente, quando nós ainda estávamos mortos em ofensa. Isso significa que nós não éramos merecedores desse amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Você pode até dar um glória a Deus aí por isso, porque você foi alcançado e vivificado por sua graça. O item 3, exaltados por sua graça. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, né? Agora você é uma nova pessoa, regenerada,
justificada, ressuscitada e que tem o direito agora de assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É Cristo que faz isso na nossa vida. A palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Quais são os benefícios alcançados por Cristo? Primeiro, a ressurreição. Segundo, a vida eterna. E terceiro, o galardão nos céus. A gente aprendeu sobre isso na lição passada, não é verdade? Então, sintetizando, gente, olha, o pecador, ele passou da morte para a vida por meio da graça divina concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você passa da morte para a vida por meio da graça divina. Glórias a Deus. E o terceiro ponto, nós vamos falar sobre a salvação. Ela não vem das obras. Nós estamos lembrando que nós estamos fazendo uma síntese da lição de número 5 do nosso segundo trimestre, ok? Então vamos lá. Em Efésios 2, do 8 ao 10, o que é que Paulo faz? Paulo revela que a salvação ela não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve, sabe, praticar boas obras. O velho homem passou, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficam para trás, as obras más ficam para trás. Agora, esse novo homem está apto a praticar boas obras, coisas boas. Amém? Então, vamos lá para o primeiro subtópico do terceiro ponto, né? Graça como meio de salvação. A salvação, ela inclui o quê? A libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo o que, gente? Desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Olha que coisa gloriosa. A graça como meio de salvação, ela permite a você desfrutar de todas as bênçãos espirituais que estão reservadas para nós, os cristãos. A palavra graça, ela é traduzida do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio de onde? Da parte de Deus. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, salvação e perdição. A sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Sabe o que é que a gente chama isso? Livre-arbítrio, o direito de você escolher. Deus não quer que nenhum dos seus se percam, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, mas o livre-arbítrio faz você escolher entre a salvação e a perdição. Eu acredito que você já fez a sua escolha. Glórias ao Senhor. O segundo subponto do terceiro ponto é obras com evidência de salvação. Aqui, gente, Paulo usa duas negações para endosar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de quem? Provém de Deus, exclusivamente de Deus. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Só Jesus tem a obra redentora. Só Jesus pode realmente salvar o homem da sua perdição e do seu pecado. A segunda ratifica que a salvação ela não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações, elas excluem a possibilidade
de alguém ser salvo pelo esforço pessoal. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz. Eu sou uma pessoa boa, eu mereço a salvação. A salvação, ela não vem por esses atos, ela não vem por essas obras, ela é exclusiva de Deus, graça emanada de Deus. Então, como a salvação é uma realização divina, agora nós somos o quê? Feitura sua, criados em Cristo para boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram para trás. Se isso não aconteceu na vida de algumas pessoas, é necessário que essa transformação ela ocorra, que esse velho homem, que essa velha mulher, que as velhas práticas elas sejam deixadas para trás. Amém? Glórias ao Senhor. Sintetizando esse tópico, né? A salvação, ela é graça divina por meio de quê? Por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado da salvação. O salvo, ele tem por obrigação de fazer boas obras, de fazer coisas boas. As coisas velhas, elas passaram, eis que tudo agora se fez novo. Bom, a gente vai concluir a nossa lição de hoje. Eu já quero agradecer a você por participar, por assistir a síntese da aula de número 5, né? Deus abençoe. Antes da regeneração, amados, nós éramos filhos da ira e estávamos condenados à perdição eterna. Portanto, ou por esse ato de amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, é que nós nos tornamos agora filhos por adoção. Adoção de quem? De Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, a gente diz que essa gloriosa salvação, ela nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, nós passamos a praticar boas obras que realmente elas venham a glorificar o Deus, nosso Pai eterno e poderoso. Glórias a Deus. Os nossos erros, as nossas atrocidades, tudo aquilo que nós praticamos quando na natureza do velho homem ficou crucificado na cruz, né? A Bíblia diz que Jesus pegou a nossa culpa, a cédula que tinha a nossa culpa, rasgou e cravou na cruz. Dá para você dar um glória a Deus por isso? Deus abençoe a sua vida. Eu espero contar com a sua presença na próxima lição. Lição de número 6, nós vamos aprender sobre a condição dos gentios sem Deus. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Saúde, graça e paz para todos vocês. Que o amor de Cristo abunde sobre a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.